Vamos então dar uma olhada nessa aplicação de batch, que foi feito baseado em aplicação química. Então essa planta, ela tem essas áreas de tanques de preparo. Aqui está usado o template do Plant PX 5, onde a gente acaba usando lá telas nível 1, telas nível 2, a gente consegue ter um overview e a tela nível 3. Outra coisa interessante dessa aplicação, então se a gente olha aqui os objetos do Plant PX5, a gente tem agora o Equipment Phase, onde a gente consegue ver então as parametrizações do Phase Manager, então quais os valores aí de parâmetros e quais os valores de relatório que estão sendo usados aí no Phase Manager. Então isso dá uma enriquecida na interface, né? A gente tem também esse objeto de Unity, onde a gente consegue ter um overview aí, um conceito de grupo de objetos, onde a gente consegue dar um reset de falhas, consegue dar um overview se tem algum elemento em falha e navegar aqui, né? Então nesse conceito de grupo consigo pôr todo mundo de uma vez em automático ou no modo operator, né? Program operator. Então a gente essa aplicação é feita com os objetos aí do Plant PX5, né? Uma coisa interessante também é a forma que foi definido aqui para operação, né? Então existe uma tela de Batch Overview, onde você tem aqui né, uma visão bem interessante de toda a aplicação, que faz com que seja possível operar e controlar, né, a produção através dessa tela, onde a gente tem aqui então, né, uma ideia geral aqui, então aquele objeto da Unity. Então a gente vai ver o que está sendo executado em cada momento e aqui o ActiveX para o Factor Talk Batch, né? Então ó, vamos iniciar uma batelada. A gente tem essa receita aqui de polimerização. Vou colocar aqui um Batch ID. Vou escolher a formulação que eu quero trabalhar nessa receita. E vou dar o meu Start. Então, quando a gente inicia, então a gente vê que essa receita ela está feita num Procedure. Então o Procedure ele é uma receita que ele agrupa Unit Procedures. As Unit Procedures, né, são receitas que são feitas por operations e as operations, né, elas são receitas feitas pelas phases. Então esse é a forma de você organizar a visualização. Então você vai tendo visualizações, né? Então eu sei que eu aloquei o meu reator aqui 301 e o tanque 201 e vou iniciar a minha batelada em cima deles, né? Aqui então, se eu vou no meu reator, eu vou ver que eu estou inicializando o reator. A inicialização ela é feita dessa forma que agora ele está pressurizando ali o reator e está temporizando. Então se eu navegando aqui pelo Batch View que está no ActiveX aqui do Factor Talk View SE, então a gente vê que estava 30 segundos, né? Meio minuto e era um contador decrescente. Então, para cada phase eu consigo ver o tipo de estratégia que aqui, então ele vai manter uma pressão, então ele está finalizando aqui a inicialização. Depois ele vai fazer uma adição de material. Depois ele vai começar uma reação e fazer um resfriamento, né? Isso lá no reator. Então a gente consegue ir navegando aqui e verificando o status aí da produção. Ele tem ele faz um registro antes da transferência aqui, ele vai criar um prompt, então a gente vai ver
para que fique documentado um determinado status ali da produção e algumas condições gerais aí da planta, né? Então, um recurso que o BET tem bem interessante é o eProcedure, que possibilita que alguns procedimentos manuais fiquem registrados e sejam disparados em momentos bem específicos da operação. Então, eu preciso que antes da transferência o operador confirme que a temperatura de um determinado sensor ou uma propriedade qualquer aí do laboratório seja registrada, né? Então a gente cria um eProcedure, que é um procedimento eletrônico, e nesse eProcedure o operador vai então inserir essas informações que vai ficar todas bem registradas ali na parte dos relatórios. Então agora iniciou uma transferência, então a gente consegue ver aqui que o tanque 201 está transferindo para o reator. Terminou aqui a transferência. Agora a gente percebe que ele está dizendo aqui, ó, esperando por confirmações, né, de e-prompts, né? Então aqui foi solicitado que o operador verifique algumas condições ali da planta, que às vezes a gente não tem um sensor dedicado para aquilo. Então, ó, tenha certeza que, né, o PPE começou a estar aquecido, né? Então abra a porta de adição manual. Então aqui vai precisar de uma adição manual e coloque 30 libras do catalisador 1. Aí ele pede o lote do material para que fique registrado. Aí ele vai pedir para que o operador confirme qual foi a dosagem manual realizada e uma anotação geral da aplicação da planta desse momento aqui. Então o operador confirmou os e-prompts, agora o reator vai iniciar realmente aqui, né, as reações do processo mesmo. Então já sabe que está tudo preparado, né? Então lá ele iniciou agora o agitação, né? E aí ele vai continuando aqui conforme a receita. Então a gente consegue ver aqui todas as phases, todas as atividades, né, que estão sendo feitas nesse momento, né? Os operations do caso, né? Então, uma vez completado, agora ele foi para uma fase que ele vai pedir a amostragem para o operador. Então daí nós vamos ver um recurso novo aqui do Plant PX5 também, que são esses prompts, o objeto prompt do Plant PX. Aqui ele fez uma tela de sumário de prompts. Então ele está pedindo aqui para que o operador confirme, né, o target aqui da viscosidade 105. Então o operador aqui ele teve que pegar uma amostragem, ir para o laboratório,
fazer o teste de viscosidade e vir aqui colocar o valor. O que é interessante, se tiver fora de do target, se estiver abaixo, ele vai pedir assinaturas eletrônicas do operador e do supervisor da operação para que seja decidido o que vai ser feito ali com o material e que isso fique registrado na batelada. O que a gente vai ver então ele finalizando, né? Com isso finalizamos então uma batelada aqui.